Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa palestra aí da área de microbiologia industrial. Eu sou a professora Raquel, né? Estou aqui a convite dos meninos da biotecnologia. Quero agradecer, né, o convite dos meninos para participar do ciclo de palestras, tá? E espero que eu consiga aí contribuir um pouquinho, né, com a minha área de pesquisa, que é nessa área, né, de microbiologia industrial, onde nós temos um conhecimento, né, aí a respeito dos micro-organismos produtores, né, de algum tipo de produto com valor econômico ou serviço, né. Então, o tema, né, o título aqui da nossa palestra ficou Biofábricas, né, o potencial de uso de micro-organismos na biotecnologia, né. Então, começando aqui bem do comecinho mesmo, né, eu quero relembrar com vocês, né, o que são, quem são e a importância dos micro-organismos, né. Os micro-organismos ou os micróbios, eles são seres, né, que em geral são individualmente muito pequenos para serem visualizados a olho nu, sendo necessário o auxílio da microscopia. Então, nesse grupo, né, a terminologia micro-organismos é uma terminologia que não tem um grande valor taxonômico, né, porque inclui, na verdade, organismos dos 3 grandes domínios que a gente tem aí, nos 3 grandes domínios de vida, né, que são os domínios procarioto, eucarioto e o domínio árquea, né. Então, nós temos organismos aí dos 3 grandes domínios e organismos muito diferentes em seu modo de vida, né, em sua importância ecológica para o nosso planeta, né. Então, relembrando aqui com vocês, esse grupo inclui os procariotos, né, os fungos, que aí nós temos antes, né, os procariotos, que inclui as bactérias e as árqueas, né, os fungos, né, que inclui as leveduras, que são os micro-organismos fungos unicelulares, os bolores e cogumelos, que são os fungos pluricelulares, também inclui os protozoários, as algas, né, e as algas, né, também inclui os vírus, né, deixa eu passar aqui um slide que mostra a fotinha de cada um. Então, nós temos aqui, além desses, né, que eu já citei, os vírus também, né. Então, só para relembrar aí um pouquinho com vocês, quem são micro-organismos e qual a importância deles para o nosso planeta, né. As bactérias e as árqueas, que eu citei aqui primeiro para vocês, que são os micro-organismos procariotos, são os micro-organismos unicelulares, né, mais antigos do nosso planeta, né. Os fungos são os micro-organismos eucariotos, né, junto com os protozoários e as microalgas, são os micro-organismos eucariotos que surgiram um pouquinho depois das bactérias. E os vírus, que não são considerados organismos vivos, né, na verdade eles são considerados entidades acelulares, porque estão ali no limite entre o vivo e o não vivo, porque eles precisam utilizar, né, do metabolismo, da maquinaria replicativa de uma outra célula viva, né, então são sempre parasitas obrigatórios, né. E eu fiz questão, né, de relembrar com vocês um pouquinho de quem são os micro-organismos, para a gente poder falar quais que a gente mais utiliza na microbiologia industrial, né, quais os micro-organismos que nós mais exploramos como biofábricas, que são, sem sombra de dúvida, as bactérias, as árqueas e os fungos, e em menor proporção também as microalgas, tá? Então, os que a gente mais utiliza são esses, né, o que a gente explora eles enquanto o seu metabolismo, né, para produzir alguma coisa de interesse econômico para o ser humano, são essas 3 categorias aqui que eu separei para vocês, né. Lembrando que as árqueas, né, elas são muito interessantes, então, né, para a microbiologia industrial, são os micro-organismos procariotos que agora ganharam um domínio próprio, que são os micro-organismos que têm uma atividade metabólica muito exótica, digamos assim, muito diferente, né, são micro-organismos que nós encontramos em qualquer
região do planeta. Então, a gente chama muito as arqueas de extremófilos, né? São micro-organismos que crescem a temperaturas muito elevadas, temperaturas extremas, por exemplo, né? Então, são micro-organismos que crescem a mais de 100 graus Celsius, por exemplo, e que podem, então, nos trazer algum benefício, né? Dentro da indústria, enzimas termotolerantes, né? Existem algumas arqueas também que podem crescer, por exemplo, no Mar Morto, né, que tem uma concentração de sal de 30%, né, ali a gente não encontra nenhuma forma de vida a não ser árquea, né, arqueobactérias, que conseguem crescer nas pressões osmóticas tão elevadas, né. Então, vem aí ganhando cada vez mais espaço dentro da microbiologia industrial, justamente por ter esse metabolismo tão diferente, né, para a gente poder explorar, né. Então, só fazendo um parênteses aí quanto às árqueas, né? Bactérias, fungos e microalgas é tranquilo. Os vírus, nós temos também bastante aplicação aí dentro da biotecnologia, né? Não dentro da microbiologia industrial, a não ser para produzir, né? Mas os vírus, eles, né, o que eu falei para vocês, eles não têm um metabolismo próprio, eles não têm uma maquinaria própria, né? Então, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, né? Então, não exploramos tanto, né, para a produção de algum produto, assim, né, que é a finalidade de usar o micro-organismo enquanto biofábrica, né, de utilizar na microbiologia industrial. E os protozoários também não. Os protozoários a gente estuda muito dentro de uma outra ciência, que é a parasitologia, porque os protozoários de importância para o ser humano são, a grande maioria, né, são micro-organismos patogênicos, né, então tem uma maior importância aí dentro da microbiologia voltada para a saúde, né. Então, vocês vão ver que durante a palestra a gente vai falar muito de bactéria e de fungo, principalmente, tá? Eu gosto muito dessa fotinha aqui, dessa figura, né, que ela mostra o princípio do nosso planeta Terra, né? E mostra o porquê que a gente pode explorar os micro-organismos, por que os micro-organismos são tão importantes e por que a gente consegue, então, obter tantos produtos diferentes a partir do metabolismo destes micro-organismos, né? Essa fotinha, como vocês estão vendo, mostra a origem da Terra, né, de 4,6 bilhões de anos, né? Então, a nossa Terra, segundo aí a ciência, segundo a evolução, tem uma idade de mais de 4 bilhões de anos, e a nossa Terra, então, passou por um período aqui que não tinha forma de vida alguma, né, até que há 4 bilhões de anos atrás surgiu, então, a primeira origem celular, né, primeira célula surgiu, e logo depois surgiu os primeiros organismos, os primeiros seres vivos do nosso planeta, que foram as bactérias fototróficas anoxigênicas, né. Então, para vocês verem, os primeiros seres vivos foram as bactérias que habitaram o nosso planeta, e essas bactérias, elas realizaram fotossíntese, mas não produziam oxigênio, né? A atmosfera do nosso planeta ainda era anóxica, não tinha oxigênio, então por isso não tinha essas formas de vida superiores, né? Então, por um certo tempo, foram os únicos organismos a habitar o nosso planeta. Então, gente, né, depois do surgimento das bactérias fototróficas anoxigênicas, há 3 bilhões de anos atrás, surgiram as cianobactérias, né? Então, as cianobactérias foram os primeiros micro-organismos fototróficos oxigênicos a habitar o nosso planeta, né? E aí a Terra, ela começou a ser parcialmente oxigenada, gradualmente oxigenada, né, com estes micro-organismos que surgiram no nosso planeta. Lentamente, a atmosfera foi ganhando mais oxigênio, e aí, há 2 bilhões de anos atrás, surgem os eucariotos. Aí surgem, então, os fungos, os protozoários, né, os outros micro-organismos superiores evolutivamente falando, né? Depois surgem as algas, os invertebrados, as plantas, os mamíferos e, por último, nós, seres humanos. Então, eu gosto muito dessa figura, né, que nos permite, assim, pensar há quanto tempo esses micro-organismos estão no nosso planeta, né? Há bilhares de anos. E o quanto nós somos recentes no nosso planeta, né? E o quanto nós temos a explorar aí desse recurso microbiano que a gente tem, e por que a gente tem tanto, então, metabolismos diferentes, né, nesses micro-organismos, porque eles estão aqui adaptados há bilhares de anos.
há muito mais tempo que a gente, né? Então, nós encontramos micro-organismos em todas as regiões do nosso planeta, desde as profundezas do oceano, as geleiras dos polos, né, dos polares, a temperaturas muito elevadas, a vulcões, né? Por quê? Porque eles estão aqui há muito tempo, eles estão realmente muito adaptados, né? E né, a gente sabe que dos micro-organismos que a gente tem, que habitam o nosso planeta, apenas 1% nós conhecemos, né? 99% a gente ainda pode explorar desses micro-organismos. E desse 1%, né, de 1 a 5% de micro-organismos que a gente conhece, apenas uma pequena quantidade de metabolismo nós já conseguimos explorar, né? Então, existe uma grande diversidade aí que a gente pode explorar dentro da biotecnologia e dentro da microbiologia industrial, tá? Então, só para, né, a gente firmar aqui um conceito em microbiologia industrial, a microbiologia industrial, né, é um ramo, então, da microbiologia que a gente considera como uma ciência aplicada, né? Então, é o ramo da microbiologia que a gente tem patente, que a gente descobre produto, que a gente descobre um novo antibiótico, um fármaco. Então, é uma ciência bem aplicada, né, da microbiologia, no qual nós utilizamos, então, estes micro-organismos que eu mostrei para vocês, né, com o objetivo de produzir um bem e um serviço, né? Então, é bem aí o conceito da biotecnologia mesmo, né? Então, utilizar esses micro-organismos como biofábricas dentro de um processo industrial para que a gente consiga produzir algo que tenha um valor econômico, né? Então, é uma ciência bem aplicada, no qual nós aplicamos o conhecimento em microbiologia para benefício da humanidade e do planeta, tá? Então, o que significa, né, pessoal, quando a gente fala assim, vamos utilizar um micro-organismo, todos esses micro-organismos que eu falei para vocês, né, como biofábrica, do que a gente está falando? A gente está falando de explorar o metabolismo desse micro-organismo, né? Então, nós pegamos um micro-organismo e vamos explorar o metabolismo desse micro-organismo, e esse micro-organismo, então, ele vai transformar um substrato específico em um produto final. E esse produto, ele tem um valor econômico, né, a ser aí comercializado. Então, existem os mais diferentes tipos de substratos que nós podemos utilizar, né? Durante aqui, no decorrer da palestra, a gente vai citar alguns exemplos, né, de substrato, que dentro da microbiologia industrial, esse substrato a gente chama, então, de matéria-prima, e essa matéria-prima a gente usa para produzir um meio de cultura industrial. Esse meio de cultura industrial a gente chama de mosto, né? E aí o micro-organismo, então, ele vai metabolizar esse mosto. Ele vai metabolizar para o seu crescimento e, obviamente, ele vai... um produto oriundo desse metabolismo é que vai ser interessante como um produto comercial. A esse processo, né, na microbiologia industrial, a gente chama de fermentação ou bioprocesso, né, um processo fermentativo, né? Então, esse processo de transformação de substrato em produto a gente chama de fermentação ou bioprocesso. Lembrando que aqui na microbiologia industrial, a fermentação, ela tem uma outra definição diferente da fermentação que a gente está acostumado lá no conceito fermentação, no conceito bioquimicamente falando, tá? No conceito bioquímico, no conceito biológico, né? Que lá no conceito biológico, a fermentação, ela é o quê? Ela é um metabolismo também que ocorre na ausência de oxigênio, né? Na microbiologia industrial, todo e qualquer processo em que o micro-organismo transforma um substrato em produto, a gente chama de fermentação. E essa fermentação, ela pode ocorrer na ausência ou na presença de oxigênio. Inclusive, a maioria dos bioprocessos, dos processos fermentativos industriais, são aerados, né, ocorrem na presença de oxigênio, tá? Então, só um parêntese aí com vocês. E aí, né, eu já adiantei com vocês que os principais micro-organismos que nós exploramos até então na indústria são as bactérias, né, as árqueas, né, que eu falei para vocês que vem ganhando espaço também na indústria, os fungos e as microalgas, tá? Então, gente, na microbiologia industrial, né, utilizar um micro-organismo como biofábrica exige um conhecimento multidisciplinar, né? Então,
é necessário um conhecimento do micro-organismo, né? Eu falo muito isso, eu falo quem que é o protagonista, né? Quem que vai realmente, quem é a biofábrica desse processo? É o micro-organismo. Então, o conhecimento do micro-organismo é muito importante, né? Conhecer qual micro-organismo, né, se está trabalhando, o tipo de nutrição que aquele micro-organismo exige, né, uma fonte de carbono, qual a principal fonte de nitrogênio, se esse micro-organismo cresce num pH ácido, se ele gosta de um pH mais neutro, alcalino, qual a temperatura ótima de crescimento, né, qual a pressão osmótica. Então, conhecer o micro-organismo é essencial na microbiologia industrial, né? O que eu vi muito, né, durante meu pós-doutorado, principalmente, que eu trabalhei na engenharia química, no qual a gente trabalhou bastante com micro-organismos nessa aplicação industrial, é que muitas vezes o pessoal entende muito do bioprocesso, mas não entende do micro-organismo. E se algo dá errado no bioprocesso, não sabe o que otimizar porque não conhece do micro-organismo, né? Então, é onde eu falo que vocês profissionais, né, biotecnologistas, são muito importantes para essa área, porque vocês é que vão ter esse domínio, né, de conhecimento do micro-organismo, né? Então, além do micro-organismo, obviamente, é preciso conhecer do bioprocesso e também do produto, né? Então, posteriormente, conhecer o produto, as exigências de segurança, né, de qualidade desse produto, para que ele possa ir para o mercado, né? E uma coisa que a gente fala muito aqui na microbiologia industrial é isso daqui, ó. O processo é o produto, né? Porque se a gente tem alguma alteração naquele bioprocesso, naquele processo fermentativo que vai influenciar no metabolismo do micro-organismo, pode dar tudo errado, né? Então, quando a gente tem já um protocolo muito específico, né, um processo a ser seguido para a produção daquele produto, a gente tem que reduzir o mínimo de fatores que interfiram nesse processo, porque nós estamos lidando com um organismo vivo, né? Então, qualquer coisa ali que alterar esse organismo vivo, ele vai sentir, o seu metabolismo vai modificar e pode influenciar nesse produto final, tá? Então, é isso daqui que eu falo, né, gente? Que eu mostro muito também. Conhecimento em micro-organismo, em bioprocesso e produto, conhecimento multidisciplinar das áreas microbiologia, da engenharia química e bioquímica, e vocês, profissionais biotecnologistas, que precisam conhecer um pouquinho de tudo, né? É vocês que vão principalmente conhecer do micro-organismo e saber otimizar esse bioprocesso, né? Dentro aí da microbiologia industrial. Eu trouxe aqui um breve histórico para vocês, né, sobre a microbiologia industrial, sobre como tudo começou, né? Então, desde quando nós exploramos o metabolismo microbiano para a produção de um produto, né? Então, desde milhares de anos atrás, desde as primeiras civilizações, né, há 10 mil anos atrás, lá no Egito Antigo, as pessoas já produziam cerveja, vinho e pão. Só não conheciam, né, a natureza microbiana, não sabia que a uva que ficava ali por um certo tempo, né, aquele açúcar da uva era transformada em álcool, em vinho. Eles sabiam que ocorria essa transformação, mas não compreendiam que eram micro-organismos que estavam ali transformando aquela glicose em etanol. O que estava acontecendo era uma fermentação alcoólica, né? Então, desde muito tempo é que o ser humano explora o metabolismo microbiano antes mesmo de conhecer, né, os micro-organismos. Então, há 10 mil anos atrás, produção de cerveja, vinho e pão. Há 8 mil anos, mais ou menos, começaram-se a produzir os produtos lácteos, né, o queijo, o iogurte, né, era uma fermentação láctea, né, que também não, o ser humano não, daquela época não compreendia por que ocorria aquela transformação, mas eram bactérias lácteas, né, que faziam, então, aquela transformação. E eu trago aqui para vocês 3 grandes pesquisadores importantes para a história da microbiologia industrial. A história da microbiologia industrial, na verdade, ela é muito maior do que isso que eu trouxe para vocês, mas eu quero destacar aqui 3 pesquisadores. O primeiro deles é Louis Pasteur, né, que viveu ali em 1822 a 1895, e ele foi o grande pai, assim, da fermentação, né, porque foi ele que pela primeira vez demonstrou que, na verdade, né,
existia ali uma ação microbiana, existia uma fermentação, existiam micro-organismos que atuavam no açúcar da uva, naquela glicose, que estava transformando aquela glicose em vinho, né? Ele trouxe isso e ele chamou de teoria microbiana da fermentação, né? Então, nessa época, já existia um conhecimento, né, sobre os micro-organismos, que existiam micro-organismos, e ele passou a estudar isso. E ele demonstrou o seguinte, na época, né, os comerciantes da época perdiam muito essas bebidas, então perdia o leite, perdia o vinho, né, essas bebidas, elas azedavam muito facilmente, né, e aí ele demonstrou o seguinte, ele criou o processo, né, que recebeu o nome de pasteurização, né, e recebeu esse nome em homenagem a Louis Pasteur, que ele sugeriu, então, que fosse feito o aquecimento dessas bebidas, para que essas bebidas não fossem azedadas, né? Por exemplo, o vinho, né, ele é azedado, né, porque ele pode ser contaminado por bactérias que transformam o etanol, né, em ácido acético, né? Então, a levedura, ela vai lá, transforma o álcool, a glicose em etanol, faz a fermentação do vinho, mas esse vinho, se ele estiver contaminado por bactérias do ácido acético, essas bactérias, elas vão transformar o etanol em vinagre, e isso azeda o vinho. Então, por isso que até hoje, né, a gente coloca o vinho com rolha, a gente coloca o vinho deitado, tudo isso para diminuir a probabilidade de contaminação por bactérias do ácido acético. As bactérias do ácido acético, elas gostam de oxigênio, tá? Então, a gente tenta reduzir ao máximo a entrada de oxigênio para que não ocorra essa transformação do vinho em vinagre, né, ou ácido acético. A mesma coisa a acidificação do leite. Então, ele demonstrou que essas bebidas, elas eram azedadas pela presença de outros tipos de micro-organismos que estavam ali presentes e que promoviam que estragavam essas bebidas, né? E aí ele sugeriu a pasteurização. Então, em 1877, ele lança a sua obra, né, que ficou muito famosa, que é essa daqui, Studies sur la bière, que significa estudo sobre a fermentação, no qual ele fala que, né, a fermentação era vida sem ar, né, na verdade ele estava falando da fermentação no seu sentido bioquímico, né, processo de produção de energia sem a presença de oxigênio, e ele descreve ali pela primeira vez que micro-organismos diferentes eram responsáveis por fermentações diferentes e que, portanto, por produtos finais diferentes. O que ele quis dizer com isso? Que existiam as leveduras que faziam a fermentação alcoólica e que depois dessas leveduras existiam bactérias acéticas que faziam, então, a fermentação acética, transformava aquele etanol em ácido acético, que existiam as bactérias láticas, enfim, ele conseguiu descrever micro-organismos diferentes, metabolismos diferentes, produtos finais diferentes. E aí, muito isso, o que a gente tem hoje, né? Então, o processo fermentativo depende do substrato, que eu mostrei para vocês lá no início da palestra. Mas vai depender também do micro-organismo, do tipo de metabolismo daquele micro-organismo que a gente quer explorar. O outro pesquisador que a gente tem, que eu trouxe aqui para vocês, que é o Chaim Weizmann, né? Chaim Weizmann, ele, em 1916, foi o grande marco aí, né, para esse pesquisador, porque ele, então, descobre a produção de acetona, né, por Clostridium acetobotulicum, que é essa bactériazinha aqui, formadora de endosporas, vocês estão vendo aqui, né, em microscopia. Ele descobre a produção de acetona durante a Primeira Guerra Mundial, e isso, inclusive, teve favoreceu aí o resultado da Primeira Guerra Mundial. Os países que conseguiram produzir, né, essa acetona durante a Primeira Guerra Mundial conseguiram, então, utilizar essa acetona para fabricação de explosivos, né, sem pólvora, e conseguiram aí ter um mérito maior durante a Primeira Guerra Mundial, tá? Então, ele foi considerado o pai da indústria de fermentação, né, produziu acetona aí durante a guerra, que foi muito importante para a produção desses explosivos, né, e que garantiu aí a vitória a alguns países durante a Primeira Guerra. E o terceiro que eu quero destacar com vocês, que eu não poderia deixar de falar, que é o Alexander Fleming, muito importante para a microbiologia industrial, porque é ele que descobre a penicilina, né, e aí a penicilina, ela revoluciona, né, aí
a questão das infecções, né? Porque até então nós tínhamos, né, até a década, né, de 1900, até o início antes da descoberta da penicilina, as pessoas morriam muito de quê? De infecção, né? Então morriam de infecções microbianas e a expectativa de vida era muito pequena, porque as pessoas pegavam uma infecção pós-cirúrgica, por exemplo, e morria muito rapidamente, ou uma pneumonia, ou alguma outra doença microbiana que matava muito facilmente, porque não existia com o que tratar. Então, Alexander Fleming, em 1929, ele era um médico escocês, né? E ele estava, então, querendo descobrir algum fármaco, alguma molécula que tivesse alguma ação contra essas bactérias, esses fungos, contra esses micro-organismos que matavam as pessoas, né? As pessoas morriam muito de infecção nessa época. E ele, muito focado nisso, ele, então, pesquisava lá no seu laboratório, e aí, em um belo dia, ele viajou, né? E esqueceu as suas plaquinhas de Petri, lá contendo um agar sólido, cultivado com estafilococcus, e quando ele voltou, essas placas, elas estavam aqui, ó, contaminadas por um fungo. E ele observou que em volta desse fungo, as bactérias começaram a morrer. E aí ele pensou, esse fungo está produzindo alguma molécula que está matando a bactéria. E aí ele descobriu a penicilina, né? Então, a penicilina, que foi o primeiro antibiótico, descoberto, então, a partir do fungo que ele chamou de penicillium, né? Foi muito importante, revolucionou, né? Foi muito importante na Segunda Guerra Mundial. Apesar dela ter sido descoberta em 1929, ela só passou a ser utilizada, né, a ser produzida em larga escala em 1940, né? E aí foram os primeiros grandes reatores, né, a produzir mesmo o primeiro fármaco, o primeiro produto da biotecnologia produzido, então, por um micro-organismo. Aqui é só para mostrar para vocês, né, um slogan da época, da Segunda Guerra Mundial. Então, os soldados da época que, feridos, né, eles não morriam, então, mais por infecção, porque graças à penicilina, né, então eles falavam lá, thanks to penicillin, né, obrigado à penicilina, porque estavam realmente salvou vidas aí de muitos soldados que estavam feridos durante a Segunda Guerra Mundial. E essa planta aqui, vou mostrar para vocês, uma das primeiras plantas, então, industrial, né? Aqui a famosa biotecnologia, a famosa farmacêutica Pfizer, né? Que a gente já conhece aí bastante, que foi a primeira a produzir, então, a penicilina, né? Aqui a planta dos fermentadores, né? Construídos ali por engenheiros, em conjunto com biólogos, durante essa época que produziu a penicilina em larga escala lá em 1940. E hoje, né, pessoal? Então, hoje nós temos muitos produtos aqui, né, que são produzidos por esses micro-organismos. Então, nós temos proteínas, enzimas, na indústria aqui de alimentos, os pães e queijos, vinho e cerveja, as vacinas, os ácidos nucleicos. Na indústria química, nós temos a produção de solventes, a produção de biocombustíveis, ácidos orgânicos, toxinas que são então testadas aí para a produção de fármacos, né? Os aminoácidos, polissacarídeos, os antibióticos, vitaminas e a biomassa, né? Que é quando a gente utiliza o próprio micro-organismo como produto, né? Como, por exemplo, aí dentro do pão, né? Então a gente compra o fermento, ali é o próprio micro-organismo. Então o micro-organismo é o produto, né? Então a gente fala biomassa, as células, né? Que são utilizadas aí como produto. Né? Então, alguns exemplos aí para vocês, e a gente vai falar de alguns aqui durante a nossa palestra, começando aqui pelos biocombustíveis, né? Então, o exemplo aqui dos biocombustíveis, nós temos a produção de biocombustíveis, né, do etanol. Ele é produzido, então, colocando a cana-de-açúcar, né? Então, o substrato aqui que a gente tem é a cana-de-açúcar, em contato, então, com as leveduras, né? Principalmente a Saccharomyces cerevisiae, né? Temos outros micro-organismos também bons, fermentadores de etanol, fermentadores da fermentação alcoólica, aí, né? Que fazem fermentação alcoólica. Temos algumas bactérias, mas o principal que a gente tem é realmente as leveduras, né? A Saccharomyces cerevisiae, né? Então, o metabolismo dessas leveduras vai transformar, então, o açúcar da cana em etanol, né?
Então, aqui, né, no nosso país, nós utilizamos principalmente a cana-de-açúcar, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, nós utilizamos, é utilizado principalmente o amido de milho, né? E aí, então, é extraído, né? Esses micro-organismos ou algum outro tipo de extração extrai essa glicose, né, desse material, desse substrato inicial, e a levedura, então, ela vai fazer a fermentação alcoólica, né, e isso, obviamente, é produzido em larga escala, né, no nosso país nós temos uma grande produção, né, desses biocombustíveis, do etanol, né, por essas leveduras, que, com certeza, aí movimenta a maior parte aí dos bilhões que são movimentados na economia desses produtos de fermentação, tá? Aqui ficou errado, Deus, só um minutinho. A produção de antibióticos agora, tá, pessoal? Então, nós temos a produção de biocombustíveis, trouxe aqui um outro exemplo para vocês, que é a produção de antibióticos. Então, na produção de antibióticos, nós colocamos como substrato principalmente resíduos agrícolas, né? Os resíduos agrícolas, gente, quando é possível utilizar esses resíduos agrícolas, reduz muito o custo final, tá, desse produto. Então, porque 70%, normalmente de 70% a 80% do custo do produto final vem do substrato que a gente está utilizando. Então, tentar economizar nesse substrato é muito importante, é um dos principais desafios que a gente tem, né, para utilizar esses micro-organismos como biofábricas aí dentro da microbiologia industrial. Reduzir o custo do substrato é o principal deles, né? Então, quando a gente utiliza resíduos agrícolas, e hoje a gente utiliza bastante resíduos agrícolas, né? A água do arroz, a água de maceração do milho, do trigo, né? O melaço aqui, né, da cana-de-açúcar, que é um subproduto da produção lá do açúcar, reduz muito o custo, né? Então, a gente tem aqui o principal micro-organismo produtor, né, da penicilina, que é o Penicillium crisógeno, um fungo filamentoso, né, em contato, então, com esses resíduos, vai produzir, então, o que a gente conhece aí como penicilina natural, que é a penicilina G, tá? Aí, essa tabela aqui que eu queria mostrar para vocês. Ficou errado aqui, biocombustíveis? Não, tá? Tô falando aqui de antibiótico. Só a ordem que ficou errada aqui. Então, né, desde que foi descoberta, então, a penicilina, que eu mostrei para vocês, que foi descoberta em 1929 e produzida em larga escala em 1940, olha quantos outros antibióticos já foram descobertos, né? A gente fala que essa idade aqui, de 40 até o final da década de 60, foi a idade de ouro da microbiologia de produção de antibióticos, né? Então, aí sim, muitos micro-organismos, vou destacar aqui alguns para vocês. A descoberta da streptomicina em 1944, produzida aqui pelos Streptomyces griseus, a clorafenicol, 1947, Streptomyces venezuela. Então, vocês estão vendo que tem muito Streptomyces aqui, né? Streptomyces é uma bactéria, né, que a gente chama, que é muito parecida, ela é semelhante aos fungos, né? Que a gente chama lá de actinomicetus, tá? Então, são muito bons, né? Esse gênero é muito bom para se descobrir mesmo antibiótico, ó. Neomicina, eritromicina, vancomicina, aqui a polimixina, ó, descoberta em 1947 pelo Bacillus polymyxa, né? Hoje, essa polimixina, a gente tem, por um tempo ela ficou em desuso, né? Esse tipo de antibiótico ficou em desuso, porque é um antibiótico muito tóxico, né? Mas devido à nossa atual situação de grande resistência antimicrobiana, né? Esse antibiótico tem voltado aí a ser utilizado, né? Embora ele seja tóxico, muito nefrotóxico, a gente tem que optar novamente por utilizar a polimixina, porque a gente tem hoje um problema muito grande de resistência aos antibióticos, né? Então, as bactérias, elas evoluíram muito rápido, à medida que novos antibióticos vão surgindo, rapidamente e colocados no mercado, rapidamente os micro-organismos ganham resistência, né? E, na verdade, o que a gente tem hoje é que a indústria farmacêutica, ela não consegue acompanhar essa evolução de resistência dos micro-organismos, né? Então, a gente pega um antibiótico aí que foi descoberto em 1947, que por anos ficou sem ser utilizado justamente pela toxicidade, e hoje a gente volta a ter que utilizar, por quê? Porque as bactérias, elas têm resistência a praticamente todos que estão disponíveis aí no mercado, né?
E a maioria dos antibióticos hoje, gente, então, eles são produzidos de maneira semissintética, tá? Então, por rotas semissintéticas, no qual a gente tem, então, a produção da penicilina G, né? A produção da penicilina pelo fungo, principalmente o Penicillium crisógeno, né? E aí a gente adiciona um grupo químico aqui diferente, numa cadeia ramificada dessa molécula inicial, tá? E aí a gente transforma, então, esse antibiótico num antibiótico semissintético. Então, ele é produzido naturalmente, mas depois ele é quimicamente modificado. E por que a gente tem feito isso? Porque é o que eu falei para vocês. A indústria farmacêutica não tem conseguido acompanhar a questão da resistência aos antibióticos e também nós não conseguimos, né? Vocês viram que a gente descobriu ali de 1940 até final da década de 60 muitos antibióticos naturais produzidos por micro-organismos, mas hoje a gente tem uma lacuna muito grande no qual a gente não consegue descobrir mais novas biomoléculas, né? Temos grandes pesquisas em torno disso para descobrir novas biomoléculas, porque na verdade não é só necessário descobrir novas biomoléculas, é necessário que elas não sejam tóxicas às nossas células, né? E aí, então, para tentar desvencilhar isso, a gente cria os semissintéticos. Então, a gente produz o antibiótico natural, penicilina, e modifica quimicamente para tentar fugir dos mecanismos de resistência dos micro-organismos. E aí a gente tem, então, aqui, ó, a amoxicilina, a ampicilina, carbecilina, a piperacilina, né? São todos antibióticos semissintéticos produzidos aí por essas rotas semissintéticas, tá? Bom, então, falamos dos biocombustíveis, né, dos antibióticos, agora eu quero citar para vocês a produção de enzimas, tá? Então, a produção de enzimas é um mercado muito importante também dentro da microbiologia industrial. Então, nós exploramos principalmente fungos e bactérias, né? Vamos lembrar aí qual que é a principal função dos fungos e das bactérias no nosso planeta. Não é causar infecções, tá? Então, a principal função dos fungos e das bactérias é a questão da decomposição, né? Então, são importantes micro-organismos decompositores, e pensando em micro-organismos decompositores, nós pensamos em enzimas hidrolíticas, né? Então, esses micro-organismos, eles são muito bons em produzir essas enzimas, né? Nós temos as enzimas, coloquei aqui alguns exemplos para vocês, as cerulases, né, que são enzimas celulolíticas, as ligninolíticas, proteolíticas, lipolíticas, né? Então, uma infinidade de enzimas que a gente tem, que nós podemos explorar para finalidades industriais também. Então, nós produzimos enzimas e uma das principais finalidades dessas enzimas é a sua aplicação industrial, né? Então, a gente tem aqui, ó, o exemplo que eu trouxe para vocês do Aspergillus niger, né, que é um fungo filamentoso, esse aqui dá a foto para vocês, né? Está mostrando aqui os esporos, né, uma hifa produzindo aqui vários esporos, que é a principal forma de dispersão desses fungos, né? Então, esse fungo a gente utiliza principalmente como resíduo aqui agroindustrial, que é o farelo de trigo, como fonte de carbono, né? Como fonte desse fungo, para produzir celulases, tá? Então, para que as celulases são produzidas, então? Então, o mercado de enzimas, ele é muito utilizado em outras indústrias. Então, por exemplo, para hidrólise lá da biomassa da cana-de-açúcar, né, daquela biomassa vegetal, que muitas vezes é recalcitrante para a levedura, né? Então, a levedura, ela não vai conseguir chegar ali na biomassa vegetal e já extrair, né, e já fazer a fermentação. Às vezes é necessário um pré-tratamento com enzimas daquela biomassa vegetal. E essas enzimas, qual? As celulases, né? Então, as celulases produzidas por quem? Pelo Aspergillus niger. Né? Então, as celulases, além da sua aplicação aqui na indústria de biocombustíveis, também na indústria de alimentos e bebidas, na indústria têxtil, né? Então, são importantes enzimas hidrolíticas que fazem o tratamento para que a gente consiga chegar nesse produto final, tá? Aqui eu trouxe para vocês essa fotinha, esse gráfico, né, interessante, que mostra, né, a gente chama de as enzimas, os álcoois e os ácidos orgânicos são os produtos de fermentação que a gente chama de produtos químicos de fermentação. Então, a gente produz a partir da microbiologia industrial, um processo fermentativo,
e eles vão ser utilizados numa indústria final, então para outra finalidade, né? Então, aqui a gente tem um gráfico que mostra que o principal, né, os principais são os ácidos orgânicos, né? Então, nós temos uma projeção até 2025, né, um crescimento aí. A gente pode ver, então, o principal produto químico de fermentação é o ácido orgânico, seguido aqui das enzimas, né? Como vocês podem ver, nesse azul mais clarinho, e no roxinho aqui, os álcoois, né? Então, são os três grandes que eu trouxe para vocês, os três grandes produtos químicos de fermentação, e essa projeção aí até 2025. E, para finalizar, quero dar um último exemplo aqui para vocês, que é a produção de biosurfactantes, tá? Então, o que são os biosurfactantes? Os surfactantes, gente, os biosurfactantes são surfactantes produzidos por rotas biológicas, né? Então, nós temos surfactantes que podem ser produzidos de origem vegetal, de origem animal, e nós temos os surfactantes que são produzidos por micro-organismos, né? Então, nós chamamos esses surfactantes produzidos por rotas biológicas, chamamos de biosurfactantes, né? E o mercado, fermentativo, né, desses produtos de fermentação, tem cada vez mais investido, né, no uso de micro-organismos para a produção de biosurfactantes, tá? Então, só lembrando aqui para vocês o que é, né, o que são os biosurfactantes, são moléculas tensoativas, né, então elas reduzem a tensão superficial, líquido-líquido, né, por exemplo, aqui, então nós temos aqui uma cabeça polar, né, na molécula de surfactante e uma cauda apolar, então, o biosurfactante, ele tem a propriedade de separar a água do óleo, né, então eles formam micelas, né, no qual aqui, se a gente tem uma emulsão de óleo em água, a cauda polar aqui, então, ela vai, né, ficar em contato com o óleo e a cabeça polar em contato com a água, né? Então, ela é aí uma molécula anfipática, né, que tem a sua porção hidrofílica em contato com a água e hidrofóbica, que fica ali em contato com o óleo. Então, essas micelas é o que a gente utiliza, né, no dia a dia ali no detergente, no sabão, né? Nós temos a utilização também de biosurfactantes como emulsificante, agente molhante, agente de suspensão, né? Então, tem várias aplicações, e é o que eu falei para vocês, é um produto químico, além dos álcoois, né, ácidos orgânicos e das enzimas, os biosurfactantes também são considerados um produto químico de fermentação, né? Então, eles vão ser utilizados numa outra indústria para produção de algum outro produto, né? Então, eles são utilizados, trouxe aqui para vocês, na indústria de cosméticos, né? São utilizados na biorremediação, justamente porque o biosurfactante, ele separa o óleo da água, né? Então, ele pode, por exemplo, num ambiente que esteja contaminado aí por óleo, né? Derramamento de petróleo, por exemplo, os micro-organismos que estiverem ali presentes, que produzem o biosurfactante, vai separar o óleo da água, né? Então, vai conseguir fazer essa separação, biorremediar aquele ambiente contaminado por óleo, né? São agentes solubilizantes muito utilizados na indústria farmacêutica de higiene, agentes molhantes e penetrantes também na indústria farmacêutica de têxteis, tintas, os detergentes, né, que a gente tem aí na indústria de limpeza, produtos de limpeza, na agricultura, espumantes na indústria de higiene, cosméticos, flotação de minérios, algumas outras aqui, né, que eu não vou ficar detalhando muito com vocês, mas, tratamento de resíduos, como fungicida, tá? Então, tem essa característica também, então, no controle biológico de fungos, que são patógenos de plantas, né, no controle biológico de fitopatógenos, né, e todas essas aplicações aqui, que eu também não vou ficar detalhando com vocês. Gente, então, qual que é a principal, as vantagens que a gente tem aqui, né, as principais vantagens que a gente tem dos biosurfactantes sobre os surfactantes químicos? Eu falei para vocês que os biosurfactantes, eles são a partir de uma rota biológica, né, e que nós temos micro-organismos para produzir esse tipo de molécula, né? Então, e a gente tem os surfactantes químicos também, né? Na verdade, hoje, nós temos a maioria dos surfactantes comercialmente disponíveis e utilizados nas indústrias são surfactantes químicos, produzidos por rotas químicas. Mas, esses surfactantes, eles são muito tóxicos,
né? Eles causam muitos danos ambientais, né? Para produzir, geralmente nós utilizamos matéria-prima derivada do petróleo, então é uma matéria-prima que a gente chama de não renovável, ou nós podemos ainda produzir por óleos vegetais, que a gente chama de matéria-prima parcialmente renovável, tá? Já os biosurfactantes, eles têm baixa toxicidade, né? A grande vantagem que a gente tem, né? A baixa toxicidade e a biodegradabilidade, o que torna esse composto, então, não tóxico ao meio ambiente, né? Ou mais sustentável, a questão da sustentabilidade, né? E a questão do uso de substratos alternativos, né? Então, enquanto aqui nos surfactantes químicos a gente usa derivados do petróleo ou óleos vegetais, aqui a gente pode usar, por exemplo, resíduos, tá? Então, a gente usa aqui, ó, o óleo de fritura, né? Então, o óleo de fritura, que é um resíduo que vai ser jogado fora no ambiente, a gente pode utilizar como um substrato, como uma matéria-prima para ser transformado em biosurfactante pela Pseudomonas aeruginosa, tá? O tipo de surfactante é o raminolipídio, então a gente tem, né? Seria uma palestra inteira para a gente falar só de biosurfactante, né? Então a gente tem várias classes de biosurfactantes, cada um com as suas propriedades diferentes, né? Então a gente tem aqui, ó, os resíduos de óleo de refinaria por levedura, produz o glicol, né? O melaço, né, que é um subproduto ali da produção de açúcar por bacilos e pseudomonas, produção de lipolipídio e raminolipídio, resíduo do amido por bacilos subtilis e lipopeptídeos, e o soro de leite, que também é um resíduo que pode ser transformado por pseudomonas e bacilos em raminolipídios e lipopeptídeos, tá? Então, isso reduz o custo, mas, né, o que a gente tem ainda de desafio para a produção de biosurfactante, né, eu falei para vocês que ainda assim, apesar da gente estar investindo bastante nessa produção por rota biológica, por micro-organismos, nós temos alguns desafios que a gente ainda não consegue vencer, e o principal deles é a viabilidade. Os surfactantes químicos ainda são muito mais baratos do que os biosurfactantes, né? Então, por mais que a gente... E por isso que a gente tem que investir mesmo em resíduo agrícola, em diminuir... Lembra que eu falei para vocês que de 70% a 80% do custo está no substrato, né, está nessa matéria-prima? Então, a gente tem que investir, tentar cada vez mais utilizar resíduos, substratos que vão jogar fora, né, que não tem um grande valor, para a gente tentar reduzir o custo, porque ainda é mais viável produzir surfactante químico, né? Então, a questão da matéria-prima é uma delas, e a questão também da baixa produtividade. Então, até hoje, nós não encontramos micro-organismos que consigam produzir um alto rendimento e que consiga superar, né, o valor econômico, o baixo valor econômico que a gente tem dos surfactantes químicos. Outros desafios aqui que eu coloquei para vocês é a questão da produção de espuma, né? Então, a produção de biosurfactante, dependendo do micro-organismo e do resíduo que nós estamos utilizando, forma-se muita espuma ali no bioreator. Isso pode fazer o reator transbordar, né? E isso causa perda do produto, né? Então, é uma dos desafios também. E a questão da purificação. A questão da purificação é, sem dúvida, também um dos principais desafios para a produção do biosurfactante, porque para purificar, além de encarecer, também tem a questão do uso de solventes. Então, para a gente extrair o biosurfactante do micro-organismo, a gente muitas vezes tem que utilizar clorofórmio, acetona, metanol. Então, são solventes que, além de a gente usar muito, a gente vai jogar isso no meio ambiente e a questão da sustentabilidade vai por água abaixo, né? Então, ainda é um desafio, né? Uma área que para muitos países ainda é uma área em estudo e em desenvolvimento. Em alguns países, principalmente da América do Norte e da Europa, já tem tecnologias muito boas para a produção de biosurfactante, o que não é o caso do nosso país, né? Aqui nós ainda estamos desenvolvendo, né, essa produção, mas que, sem dúvida alguma, já movimenta aí o mercado, né? Nós temos a produção de biosurfactantes, já movimenta a economia e que, sem dúvida alguma, vai ser a grande saída, né, com relação aos surfactantes químicos. Só precisamos fazer alguns desses ajustes, né,
tentar vencer alguns desses desafios para a gente conseguir chegar nessa viabilidade e sustentabilidade que o biosurfactante promete, tá? Então, nesse gráfico, eu trouxe para vocês verem, né, que apenas uma pequena fatia aí dos surfactantes são biosurfactantes, né, 3% apenas dos biosurfactantes, os demais são ou surfactantes de origem petroquímica ou oleoquímica de óleos vegetais, né. Bom, então, gente, nesse gráfico aqui, ó, eu trouxe para vocês, né, que apesar de a gente ter essa pequena fatia de produção de biosurfactantes, quero mostrar para vocês o quanto, né, nós temos aí de mercado, né, econômico, o quanto ele movimenta em bilhões de dólares, né. Então, aqui, ó, em 2017, nós tivemos uma movimentação aí de 4,2 bilhões de dólares, né, em produção de biosurfactante, e existe uma projeção que até o final de 2022 ocorra um crescimento de 5,6%, chegando aí a 5,52 bilhões de dólares. Né? Então, é o que eu falei para vocês, em alguns países, principalmente países da América do Norte, Estados Unidos e países da Europa, já conseguem produzir mais biosurfactantes do que surfactantes químicos. Nos outros países, né, América do Sul, Oriente Médio, África, nós temos ainda a produção de surfactantes químicos muito maior, que é justamente os países que ainda não conseguiram, então, vencer esses desafios que eu falei para vocês, né? Questão da viabilidade, questão da sustentabilidade, né? Da purificação, né? Então, apesar desses desafios, nós temos um grande mercado aí que movimenta bastante a economia desses produtos de fermentação. Bom, aqui então, né, agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho do mercado de produtos de fermentação por tipo, tá? Por matéria-prima, por indústria final e região geográfica. Então, aqui, ó, por tipo, os 3 principais produtos que a gente tem, né, produtos de fermentação, isso aqui é a nível global, tá? Então, a nível mundial, o principal produto de fermentação produzido, sem dúvida, são os álcoois, tá? Álcoois orgânicos, né? Os aminoácidos e os ácidos orgânicos. Também temos aqui, ó, biogás, polímeros, vitaminas, antibióticos e as enzimas, né? Que eu falei um pouquinho com vocês também. Os principais tipos de matéria-prima, vou destacar aqui as 4 primeiras com vocês, né? Que eu falei para vocês que encarece muito, são o milho, né? O arroz, o trigo e a cana. Né? Então, são, sem sombra de dúvidas, os principais substratos, as principais matérias-primas dos quais nós utilizamos para fazer o mosto, né? Nós temos aí, então, um grande incentivo à utilização dos resíduos, né, agrícolas, para que não encareça, para que diminua, né, o custo desse processo fermentativo. A indústria final, sem dúvida, sem sombra de dúvidas, a principal é a indústria de alimentos e bebidas, né? Seguido pela indústria farmacêutica, agricultura, de cosmética e cuidados pessoais, alimentação animal, papel, têxtil e couro e outras aqui, né? E na região geográfica, eu quero destacar com vocês aqui, ó, que dos países, né, da América Latina, Oriente Médio e África, né, nós temos o Brasil, né, como o primeiro e maior grande produtor de produtos de fermentação, né? Sem sombra de dúvidas, a produção de biocombustíveis, que a gente tem a produção de etanol, ocupa grande parte, né, dessa produção, o que nos ajuda a ser o primeiro país aí desses que eu citei para vocês, é que nós temos uma grande área territorial, né, para utilização aí desses substratos, né, como matéria-prima, né, é o que nos ajuda também, tá? Mas é importante eu destacar com vocês que nós temos aí uma grande área para vocês, né, o Brasil, nós temos muitas indústrias de fermentação, a qual oferece aí muitas oportunidades para vocês, tá? Para finalizar, pessoal, a nossa palestra, eu quero falar para vocês dos principais desafios em geral que a gente tem, né, com relação aos processos fermentativos, com relação a essas indústrias, que é aliar e reduzir custo e
aumentando o rendimento e aumentando a eficiência, né, do processo. Isso é o mais difícil, é o grande desafio, né, tentar baratear, né, eu falei para vocês do substrato, que muitas vezes é muito caro, então a gente tem a questão de tentar reduzir o custo desse substrato, o custo dessa matéria-prima, mas a gente tem uma outra coisa que é nosso aliado, que é a ciência, né? Então, hoje, nós transformamos os micro-organismos, né? Então, nós temos a ciência a nosso favor, nós temos a engenharia genética, a engenharia metabólica, a evolução laboratorial adaptativa, nos quais nos permite, então, transformar micro-organismos que muitas vezes têm baixo rendimento ou que, né, vou dar um exemplo aqui, novamente voltando a Saccharomyces e a fermentação etanólica. A Saccharomyces, ela produz muito bem o etanol, mas quando aquele etanol começa a concentrar no meio, acima de 8%, ela começa a morrer. A sua viabilidade começa a cair. Então, por que não transformá-la geneticamente, transformar aquela cepa num micro-organismo mais robusto para suportar aquele etanol, né? E aumentar o rendimento, aumentar a eficiência do processo, né? Então, a engenharia metabólica também, né? Nós conseguimos, então, descobrir, né, qual a principal rota metabólica daquele micro-organismo, nós conseguimos, então, desenhar aquela principal rota metabólica, selecionar aquela rota metabólica, né, para que o micro-organismo tenha maior eficiência, né, e a evolução laboratorial adaptativa, que é que a gente induz mutações naquele micro-organismo, a gente tenta crescer aquele micro-organismo naquele composto que é tóxico, né, que muitas vezes o produto é tóxico, então a gente cresce o micro-organismo por várias e várias gerações, né, naquele etanol, naquele produto, para que ele com as suas próprias mutações naturais, ele se torne cada vez mais resistente e melhor produtor, tá? Então, para finalizar, era isso que eu queria falar para vocês. Isso aqui daria uma outra palestra, né, de engenharia genética, metabólica e evolução laboratorial para a microbiologia industrial, mas nós temos utilizado bastante essa ciência, né, essa aplicação da ciência ao nosso favor dentro da microbiologia industrial, cada vez mais, né, e é muito importante porque, né, a gente reduz o custo e aumenta a eficiência do processo, né, e aí a gente consegue, então, ter um produto mais viável, tá bom? Então, pessoal, era isso, né, eu quero agradecer, né, mais uma vez, tá, o convite aí dos meninos, me colocar à disposição, né, para vocês, caso alguém tenha alguma dúvida, tá, pode me procurar, e estou aberta aí para quem queira conhecer um pouquinho mais sobre essa área, né, quem queira trabalhar, conversar comigo, e espero que eu tenha contribuído para esse conhecimento aí com vocês, tá bom? Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.